Agora estarei declarando a abertura da sessão simulada, ok? Ok. O tema que vamos tratar hoje a respeito do limite do trabalho. Hoje iremos analisar um caso fictício que representa uma situação real vivida em ambientes profissionais, o assédio moral. O nosso objetivo aqui não é punir, mas compreender e refletir e aprender juntos sobre como o respeito e a empatia devem estar presentes nas relações do trabalho. Antes de darmos início, quero agradecer a todos os participantes por se envolverem e com a responsabilidade, de estar nessa simulação educativa. Cada fala de cada participante irá ter um aprendizado, acredito, em cada um aqui. E eu estarei falando, enquanto eu estarei falando para vocês, referindo à vítima, ao réu, aos advogados, eu quero que vocês sinalizem. Se vocês quiserem falar, a parte sinalizem com a mão, tá bom? Não liguem o microfone para não interromper a simulação. Cada participante terá tempo necessário para expressar e sempre com respeito e escuta. Peço que todos falem com calma, usando uma linguagem acessível, lembrando que este é um espaço de aprendizado. Começaremos a estar ouvindo o senhor Luan, o funcionário que trouxe o caso à justiça. O senhor está presente? Pode estar falando, senhor Luan. Primeiramente, boa noite a todos, meus prezados e minhas prezadas. Espero que todos estejam bem. A situação é a seguinte. Primeiramente, quero contar um pouco sobre a minha história. A história é triste, né? Quando eu chegar até aqui. Então, meu nome é Luan, eu vim do Ceará, um estado de muita pobreza e desigualdade. E nesse percurso meu aí, eu passei muito tempo estudando, fazendo curso grátis, para conseguir uma vaga de emprego. Aí, eu vi uma vaga na empresa, e prometia ser uma vaga muito boa, tipo, um tratamento, assim, bem diferente, aquele negócio que você, nossa, isso vai ver do país. E também uma remuneração muito alta, visto que as cidades aqui da minha cidade natal, no caso do Ceará, era bem difícil. Aí nisso, eu fui lá, eu escrevi, puxei um jovem com desabilidade e consegui. Só que, pós aceito na empresa, aconteceu uma situação bastante delicada, e é bem difícil de comentar por aqui. Eu fui vítima de preconceito por conta da minha tese e também por conta da minha fala, porque quem sabe, aqui no Brasil, percebe que a fala do nordestino é diferente, em principal do Ceará. Aí com isso eu venho aqui hoje processar essa empresa e para estar falando aqui dá até uma sensação de raiva e ansiedade e com uma situação muito delicada. Nesse decorrer, eu não estou vindo aqui do nada, não do nada. Eu fui apoio dos meus amigos, então eu saí da minha cidade, então estado longe, para vir aqui sofrer preconceito por conta da minha cor, por conta da minha fala e ainda ter que trabalhar numa incidência. Sobrecarregado, muita tarefa, por ele ficar ouvindo pico no plano de passe. Aí, com isso, eu estou feita. Não deu. Fui chamar advogado aqui hoje, com a e esse é meu primeira tese de depoimento. Passo a palavra, vossa excelentíssima. Muito obrigada, senhor Luan, por seu posicionamento, por compartilhar nessa situação. E estarei agora passando a estar ouvindo o senhor Felipe, o chefe do funcionário. Boa noite, excelentíssima senhora juíza. Venho aqui hoje com todo respeito prestar o meu depoimento e expressar o que realmente aconteceu com sinceridade e responsabilidade. Sei da gravidade do caso e da importância desse momento, tanto para mim
quanto para o ex-estagiário envolvido. Em primeiro lugar, quero dizer que lamento profundamente o que aconteceu. Em nenhum momento a minha intenção foi constrangimento, ofender ou qualquer tipo de, isso, expressei palavras mal colocadas em um momento de ação. Compreendo que isso pode ter seus. Eu vejo como deveria ter me comportado e como deveria ter agido de outra forma. No entanto, naquele período, o ambiente de trabalho estava sob grande pressão, com metas muito grandes. Estávamos todos sobrecarregados e com cobrança não diferia ninguém. Foi um erro humano, cometido em um contexto de pressão, que me trouxe um grande aprendizado. Eu agradeço por essa oportunidade de poder me manifestar, reafirmo meu respeito à justiça, ao reclamante e a todos os envolvidos. Muito obrigado, Excelência. Agradeço ao senhor também, senhor Felipe, sobre o seu depoimento e sua sinceridade, né, por expor a sua visão dos fatos. Agora também estaremos ouvindo a gerente Sônia. Talvez eu poderia ter levado o caso a mais sério, mas faltou preparo. Mas hoje eu percebo a importância de ouvir com a empatia. Obrigada, dona Sônia, pelo relato da senhora e por seu posicionamento e por a senhora reconhecer, né, a importância do diálogo e da empatia. Agora estarei passando a ouvir a testemunha Fabrício Emanuel. Está presente? Estou presente. Então, eu comecei a trabalhar nessa empresa e no começo estava tudo bem, sabe? Estava tudo tranquilo. E assim, dava para perceber que ele era uma pessoa tranquila, uma pessoa boa, sabe? Muito bem estruturada, sabia, assim, trabalhar certinho, uma pessoa ali que trabalhava duro, sabe? Para conquistar as coisas dele também. Tentava manter o ambiente leve, né? Do jeitinho dele. Mas eu comecei a perceber que o comportamento dele mudou um pouco quando... Poxa, meio que eu vi que o chefe, ele era um pouco rígido com ele, de tais formas, entendeu? No início eu até achei que era brincadeira, sabe? Mas assim, eram umas brincadeiras de mau gosto, entende? Era tipo aquelas piadinhas do dia a dia que a gente não gosta e assim, o chefe fazia comentários maldosos, dava pra perceber. E tudo isso na frente de todo mundo. Às vezes nem precisava falar nada, o olhar dele pra vítima já falava tudo, entendeu? E teve um dia que me marcou muito que, assim, ele chegou um pouquinho atrasado, né? Coisa de 5 minutos. E o chefe começou a gritar, falando que você não vai ser nada, não vai conquistar nada, aquela coisa assim. E todo mundo ficou em silêncio, né? Assim, a vítima ficou sem reação também. E eu vi no rosto dele a vergonha, entendeu? Ele tentou rir pra disfarçar, mas, poxa, dava pra perceber como ele tinha ficado. E depois dessas situações, né? Assim, ficou repetitivamente, né? Não sei se eu usei a palavra certa, mas assim, o chefe corrigia ele na frente de todo mundo, não era corrigir de uma forma boa, era ruim mesmo, entende? De forma grosseira, ele fazia questão de expor os erros na frente de todo mundo, né? Às vezes dizia que ele era fraco, que não seria nada, né? E quando a vítima tentava conversar, o chefe simplesmente ignorava ele ou, tipo, com ignorância, entendeu? E, assim, eu lembro de ver ele rindo, eu lembro de ver ele chorando às vezes no canto, entendeu? No intervalo, comendo a comida dele, cabisbaixo. E, assim, ele era uma pessoa animada, ele era uma pessoa feliz e, assim, com o tempo foi se isolando, encontrando praticamente... A gente encontrava ele sozinho, chorando, pá, coisa assim. E como um colega, né, eu me senti mal, entendeu? Porque parecia que ninguém fazia nada. Todo mundo via, mas tinha medo de falar. O ambiente do trabalho ficou um pouco tenso, entendeu? Até as pessoas que não tinham nada a ver, né, com a situação começaram a ficar receosas de errar um pouco, com medo de serem o próximo alvo também, né? E assim, não era só de vez em quando, entendeu? Era constante. E quase todo dia tinha uma piada, uma bronca, uma humilhação diferente, entendeu? E às vezes o chefe dizia coisas do tipo, você não vai crescer, você tem um jeito muito mole, papapá, entendeu? Então assim,
E o chefe mesmo dizia que se não fosse por ele, ele já estaria na rua, entendeu? Então, assim, essas atitudes foram deixando um pouquinho o clima do trabalho um pouco tenso, né? Eu posso afirmar com certeza que eu vi ele desrespeitado, eu vi ele ser humilhado, constrangido, né? Eu sou testemunho disso tudo e foram várias vezes, entendeu? E o que mais doeu foi ver o quanto isso mexeu com ele como pessoa, né? E ele, que era assim, alguém cheio de vontade, né, passou a duvidar de si mesmo. Então, assim, por isso que eu tô aqui hoje para dizer que eu vi, eu sou testemunha, eu falo mesmo, entendeu? Não é questão de opinião, não é questão de só falar, é o que aconteceu de verdade. E eu vi, eu presenciei e eu acredito que ninguém merece ser tratado dessa forma, principalmente dentro do ambiente de trabalho, onde todo mundo deveria ser, assim, respeitado, né? E foi isso que eu vi. Obrigada, senhor, por falar, por dar esse testemunho. Também estarei ouvindo a testemunha Ana Gabriela. Está presente? A testemunha Ana Gabriela está presente? Não ouvindo resposta, estarei passando a estar ouvindo o posicionamento do doutor Aquiles, o advogado da defesa. Se encontra presente? Agradeço ao doutor Aquiles. Pode estar falando. Ok, muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de desejar boa noite a todos, a todas. Boa noite a Vossa Excelência, Karine, que está presidindo, né, essa sessão. Eu gostaria de iniciar minha fala falando do que está se tratando, qual o objetivo real desse julgamento. Estamos falando aqui de um ocorrido, um episódio que viola as leis da Constituição Federal Brasileira e viola também as leis trabalhistas, as leis CLT. E eu posso dizer aqui nessa noite quais são essa lei, até artigos e incisos. Mas eu gostaria de relatar que o artigo 1º, que estabelece a dignidade da pessoa humana, ele foi violado dentro desta situação, tanto pela empresa, tanto quanto o gerente da RH e também o CEO da empresa, né? Na qual nós sabemos que não teve uma atitude correta, porque compactuou com o que os outros estavam fazendo ali, estavam infringindo, estavam fazendo essa causa, e o chefe de RH, o chefe dali daquela empresa também, que tinha a função de intervir aquele acontecimento, ou espera-se que chamasse pelo menos as pessoas que estavam fazendo aquele ato preconceituoso e intolerante dos trabalhadores com a vítima Luan Souza, o chefe daquela empresa simplesmente compactuou com a causa, que fez ela avançar mais ainda, e como resultado nós temos aqui hoje uma vítima que está morando com os pais, porque os pais relataram que estão com medo do filho ficar sozinho, porque isso trouxe um agravo emocional, um agravo psicológico, né? Temos também o laudo médico do psiquiatra, na qual a vítima passou pelo psiquiatra, foi diagnosticado de que estaria com uma ansiedade extrema, que nem mesmo medicamentos estão conseguindo dar a ele um quadro de melhoria. Tudo isso por causa da iniciativa da parte da empresa. Eu gostaria de expor o caso na qual eu estou falando, por gentileza. O jovem funcionário que represento aqui nesta noite, ele é um jovem dedicado, ele é um jovem compromissado, ele é um jovem que saiu do Ceará para trabalhar aqui na Bahia. Ele não é qualquer pessoa, não estamos falando de alguém que tem motivos para o chefe fazer essas coisas. Não, até porque ele é esforçado. Tem provas de que ele fazia tudo que o chefe pedia. Até coisas que a lei CLT diz que não devia, ele fazia. Era simplesmente um trabalho excessivo. E isso causou um cansaço mental também. E nós percebemos aqui que ele também trouxe o fato de que ele buscou, primeiramente, contar para o chefe. O chefe simplesmente ignorou a causa, né? E também alguns amigos dele viram um colega constrangido com a situação, com um ato intolerante e preconceituoso, contaram ao chefe da empresa. O chefe da empresa disse que ia resolver
E na outra situação, quando chegava outro episódio da mesma causa de intolerância, de preconceito linguístico, enfim, bullying, o chefe simplesmente continuou compactuando. Nós estamos também abordando aqui uma omissão de socorro da parte do Recursos Humanos, o RH, que negou a ajuda, negou resolver a situação da vítima Luan Souza. Isso demonstrou simplesmente uma lacuna no RH, que todos sabem que o RH é visto como um órgão maior quando se trata de empresas, quando se trata de funcionários, e a lei CLT garante que a função do gerente, do RH e de todo empregador é simplesmente assumir e zelar pela segurança e pela saúde dos empregados. Ou seja, isso foi violado, porque aqui nesta noite temos alguém que sofreu intolerância, que sofreu preconceito linguístico, que sofreu bullying e também está sofrendo, Vossa Excelência Karine, calúnia, difamação. Ele foi afastado da empresa, porém, testemunhas que a gente conversou relatou que na empresa ainda existe burburinhos, ainda existe conversa que podem ser classificadas como calúnia e difamação por causa da vítima. Ela ainda não só saiu de lá como uma vítima, mas lá está sendo observada, sendo vista pela maioria dos funcionários como um vilão da história, coisa que não é. Hoje ele está passando por um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, só que isso não foi pago por ele. Isso foi pago pelos próprios colegas dele, que graças a Deus encontrou esses colegas para ajudá-lo, porque ele não tinha condições. E mesmo assim o laudo psiquiátrico diz que ele ainda sente dificuldade na melhoria desse quadro psicológico. O que eu quero trazer aqui é pedir encarecidamente, primeiramente à mesa diretora deste tribunal, que vamos julgar essa causa com transparência e empatia, porque é um caso comovente e que pode até mesmo levar ao suicídio da vítima. A vítima não está bem psicologicamente. Eu tenho laudos aqui que eu posso trazer aqui do psiquiatra e também laudo do psicólogo, que todo esse tempo que ele esperou até chegar o dia desse tribunal, que o ocorrido aconteceu no mês de junho, que hoje já é novembro, já conseguiu até mesmo outro laudo do psicólogo que está ajudando ele nessa causa. Então, eu queria, portanto, que vamos zelar pela dignidade do funcionário e que seja plenamente reconhecida. E que a justiça sirva como instrumento de proteção e direitos fundamentais para o meu cliente. Não queremos aqui pedir dinheiro, nada, mas queremos pedir a todos uma reparação. Perdão a palavra a todos, mas me refiro à empresa e ao RH. Peço desde já, por favor, essa empatia e essa disposição para que contribua para a reparação desses danos emocionais causados ao meu cliente, né? Que isso não é na parte de dinheiro, mas estamos falando da função correta, que seria de uma empresa, que seria do RH. E desde já eu agradeço pela fala e muito obrigado. Agradeço, doutor Aquiles, pelo seu posicionamento, Agora estarei ouvindo, passando a fala para a doutora Camille, com o seu posicionamento. Se encontra presente, doutora Camille? Sim. Diante dos casos expostos, reafirmamos que a empresa não tem como culpa na violação da lei CLT, como a gente também temos como afirmar, né, e provar uma das éticas da empresa. Mas acerca do que foi dito pelo requisito, né, de trabalho em excesso, nós constatamos que a empresa teve grande demanda acerca do trabalho. Então, o Felipe Atachetes, ele aumentou a sua carga, o próprio assumiu a carga horária de 240 horas semanais, e com isso a empresa toda, né? Então não foi só um só cliente. E a gente pode ver também que todos nesse carga horária trabalhavam, né? E com isso também temos como reafirmar o salário atribuído a cada um dos contratados, né? Então, como o Felipe disse, não foi a intenção dele acerca de constranger o Luan, né? Como laudos médicos também vai relatar o erro da RH, da gestora,
vai ter um laudo prescrito pelo doutor psicólogo, né, que a RH, ela estava em questão de burnout, né, ela estava em estado de esgotamento, mas ela não quis se afastar do trabalho e com isso recardou a sua recaída no funcionário. Então, quando ela referiu a palavra a ele, dizendo isso não é nada, foi no sentido configurado, né? Não que ela não estava se importando. E temos provas de poder afirmar aqui. Se a juíza, né, permitir, eu posso estar mostrando tanto os laudos psicológicos do meu cliente e da RH, tanto a prova financeira da empresa a ser atribuída, né, a cada funcionário. Eu agradeço pelo seu posicionamento, doutora Camille. Você teria os documentos para comprovar a veridicação e a veracidade das suas palavras, doutora Camille? Sim, como eu mesmo estou reafirmando aqui, né? Correto. Doutor Aquiles, qual posicionamento o senhor quer estar diante dessa sessão? Visto que tinha levantado a mão. Vossa Excelência, meritíssima Karine, eu solicito a fala, uma vez que a fala da advogada Camille, é isso? Se contradiz com a realidade, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a advogada, que está claramente defendendo o RH, se o RH, durante todo esse processo, toda a resolução dessa causa, fez alguma perícia, fez alguma análise, foi naquela empresa que fez aquele ato, se conversou com o gerente daquela empresa, com o CEO daquela empresa, se investigou mais a causa, porque claramente as testemunhas disseram que o RH simplesmente riu da causa, né? Então eu gostaria de saber, por favor, se o RH se posicionou mesmo contra essa causa, de maneira que cumpriu a sua obrigação, a sua função de recursos humanos, de solucionar o problema, indo até a empresa, conversando com até mesmo a vítima, Luan Souza. Eu gostaria só de perguntar isso. Sim, mas com alta demanda, como já citada pela empresa, o RH deixou de passar por deslize essa informação, não passamos pelo setor. Mas que a gente, como podemos notar, né, que sim, foi passada pela gestão do RH e sim tomaram medidas, ao ponto de conversar com o cliente e com o funcionário, né? E também com o CEO. Mas as medidas não foram tomadas em situação emergente por questão da alta demanda da empresa. Senhora advogada, eu gostaria de perguntar mais uma pergunta, se não foi cômodo. Eu queria ver, é meu direito como advogado, gostaria de ver um relatório do RH comprovando o que vocês falaram com o meu cliente. Eu gostaria que apresentasse agora, sem ser para amanhã ou depois. Tem esse relatório para apresentar aqui para gente? De imediato, assim, rápido não, mas eu posso afirmar e conseguir sim os relatórios das conversas e dos e-mails. Se você... Se o senhor doutor e a juíza tiver em inquérito, né, eu posso sim apresentar as provas aqui, mas é questão de tempo, né? Vocês dão esse tempo para mim ou não? Doutora Camille e doutor Aquiles, a gente podemos esperar uns 10 minutos para você vir com as provas e apresentar diante das sessões, mas a gente não podemos prolongar mais dias essa sessão. Compreende? Sim. Teria como você arrumar agora, em 10 minutos, os documentos para apresentar? Senhora Karine, eu posso mandar no grupo? Sim, pode. O documento que o senhor está se referindo, certo? Certo, isso mesmo. Quais documentos você está se referindo? Doutora juíza, eu mando direto no grupo ou no CV da senhora? Pode mandar em grupo, deixando claro que é a sua fala, doutora Camille. Doutor Aquiles e doutora Camille, só um segundo. Vocês podem estar
me dando 1 minuto das suas atenções? Sim. Vocês têm como documento com a sala? Não entendi. O senhor tem a Senhora, vamos pedir para os demais Doutor Camille, desliga o... Pode repetir as suas palavras, doutor Aquiles? É que eu não entendi o que a senhora estava falando. Teria como o senhor apresentar os documentos aqui na sessão, compartilhando a tela? Exato. Eu posso pedir para a vítima Luan Souza compartilhar aqui com ele, que ele sabe, tem mais conhecimento sobre o computador. Por favor. Sim, pode. Eu gostaria de mostrar o relatório do psiquiatra. Só um momento. Como vocês podem ver, o psiquiatra que está contribuindo para a melhoria do quadro do paciente da vítima Luan Souza é o doutor Octávio Barreira de Álvares, que, como podemos ver no histórico clínico, diz claramente que o paciente procurou um atendimento psiquiátrico. Eu gostaria de já ler esse laudo, posso? Sim. Histórico clínico: o paciente procurou atendimento psiquiátrico, relatando episódios de ansiedade, crise de choro, insônia, medo e constante de tornar ao ambiente de trabalho após sucessivas situações de humilhação pública e constrangimento moral sofridas por parte do superior hierárquico. Segundo o relato, as ofensas verbais e atitudes respeitosas ocorreram de forma repetitiva na presença de colegas, gerando sentimento de inferioridade e perda de autoestima. E nós temos essas provas de que realmente foi feito em um grupo, todos ali naquela empresa. No exame psíquico, consultou que durante as consultas o paciente tinha demonstrado um humor deprimido e ansioso, pensamento fixado em experiências negativas e vidas no ambiente laboral, prejuízo da concentração, sono não reparador, fadiga constante, sintomas físicos de ansiedade, como exemplo ele colocou sudorese, taquicardia, tremores leves, medo excessivo de novas interações sociais ou profissionais. Como você pode ver, a vítima está no complexo explosão psicológica, eu vou chamar disso. Diagnóstico: CID-10, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ajustamento com predomínio de ansiedade e humor depressivo. Não é à toa que o jovem está morando com os pais agora. Antes ele morava sozinho. E todos que quiserem ver, podem analisar que isso tem a assinatura do doutor, e eu gostaria que abaixar só mais um pouco o documento, que está aqui a conclusão do doutor. Conclui que o paciente, apresenta transtornos emocionais diretamente relacionados ao ambiente laboral hostil e ao assédio moral sofrido, sendo imprescindível o tratamento psiquiátrico e o afastamento laboral até a estabilização do quadro. Como vocês podem ver, ele não está conseguindo nem mesmo lembrar do trabalho, nem mesmo ir para esse trabalho. Não é à toa que, após a situação, no início do mês de agosto, ele pediu afastamento e até agora ele está com medo de ouvir falar da empresa, dar gatilhos da situação. E esse é um dos documentos que eu quero apresentar aqui nessa noite. E também temos a fala das testemunhas, que são colegas dele, são colegas, eu chamaria de pessoas que podemos sim dar razão, pessoas que não têm nenhuma chance, não tem nenhum sentido elas mentirem. Relataram que isso foi feito em um grupo de pessoas dentro da empresa, levou para o RH, que para mim isso é uma lacuna no RH. Não podemos tirar mais essa ideia, porque o RH tem a função de resolver a causa. O que eu esperava, senhora juíza Karine, da parte do RH, quando eu soube desse caso, de defender a minha vítima, é que por quê? Essa foi uma dúvida que surgiu. Por que, se o RH estava com todo esse trabalho excessivo, por que não procurou ajuda
ir no Ministério Público ou algum em outro órgão pedir funcionários ou começar a pedir ajuda à mídia para publicar que você está precisando de ajuda, de mais funcionários ou mais investimentos da parte do governo? Se foi feito também algum pedido ao governo pedindo alguma verba para suavizar esse burnout, esse cansaço do RH, porque eu gostaria também que apresentasse, se tiver, esse relatório que pediu ajuda ao Estado. Obrigada pelas provas, doutor Aquiles. Vamos manter a ordem, o respeito na audiência, por favor. E a vítima Luan se posicionou para estar falando? Sim. Tá me ouvindo? Sim. Só uma coisa que eu queria contestar em relação à advogada Camille, e ela foi que todos ganhavam a mesma quantia, mas em momento algum eu reclamei do dinheiro que eu ganhava. Voltando à minha fala, eu reclamei do dano sofrido psicologicamente, mas em nenhum momento eu reclamei do dinheiro. E também, outro detalhe, já se passaram 10 minutos e eu também gostaria de ver essa prova dela. Uma prova autêntica e com integridade. Então, a minha fala aqui. Obrigada pelo seu posicionamento, doutor Luan. Doutora Camille, queremos ver... Primeiro, respondendo o posicionamento do doutor Aquiles, né? Sim, vemos que o funcionário, ele já entrou na empresa, constatando com a saúde psicológica já em transe, não é? Então a gente vê que com isso foi só uma simples atitude do senhor que pode ter ocasionado. E respondendo a segunda pergunta do doutor Aquiles, porque a gente não contratou e não falou com o órgão público. Primeiramente, a gente estava pagando os funcionários com aquele horário adiantado. Então, não tinha por que eu contratar mais pessoas se aqueles já seriam recompensados por tamanha hora. E pelos cargos que são direcionados à empresa, dificilmente a gente encontraríamos funcionários, né, pessoas com tal formação rápido, né, se constatar a demanda que estava na empresa. E respondendo à pergunta da vítima, né, sim, posso sim estar provando. Eu quero perguntar aqui para a juíza, a gente para enviar o arquivo acerca da proposta que a gente estava propondo, é no grupo ou no privado da senhora? Pois eu enviei lá no grupo, mas vi que não tinha outro arquivo enviado. Agradeço pela sua posicionamento. Desliga o fone quando eu estiver falando. Obrigada. Bem, ouvindo os dois posicionamentos dos advogados, doutor Aquiles e da doutora Camille. Doutora Camille, nós queremos ver aqui na audiência, na sessão, o documento que comprove que procuraram o posicionamento do NH. Compreende, doutora Camille? Desculpa, permaneci com o meu microfone desligado, né? Então eu vou continuar a ler o que está escrito, né, no arquivo. Certo. Comunicação recremente ao RH a denúncia. Este e-mail é para a prova de que Luan, a vítima, buscou o canal interno, mas o texto ao e-mail de Luan Souza Sampaio foi enviado para Clara Esteve, a nossa RH, né, gerente do RH. O assunto foi a solicitação da reunião urgente com o desconforto do ambiente de trabalho. Aí ele escreveu, né, conforme o corpo da mensagem, vocês querem que leia ou passa por adiante? Vou passar por adiante, né? Ele escreveu o seguinte: escreva para solicitar uma reunião urgente, extremamente confidencial. Tenho a situação do mal-estar, desconforto do meu ambiente de trabalho, direto causado por comentários, piadas e constantes por parte do meu superior hierárquico. Ele diz o seguinte: tentei resolver a questão conversando
conversando diretamente com ele, mas o comportamento persistiu. Isso tem afetado a minha concentração. O RH respondeu com o seguinte: a omissão. Este e-mail é a prova da omissão do RH, ok? A Clara, ela escreveu: o assunto foi solicitado, né, e enviado para o RH. Então a gente podemos ver que a prova está aí de que foi conversado, mas por demanda da empresa não conseguiu arrumar uma reunião emergente a esse caso. Também quero aqui, se a juíza permitir, eu vou estar afirmando o laudo, né, do financiamento da empresa, tanto constatando a carga horária que o meu cliente estava se expondo, também tanto assim como todo funcionário. Também tem o laudo constatando, né, o psicológico da Clara, nossa regente, da nossa RH, e do Felipe Sampaio. Gostaria de ver os documentos que constatando o laudo do médico psiquiatra, do NH e do chefe Felipe. Enquanto a doutora Camille está preparando os documentos para apresentação, o senhor Felipe já está falando, dando posicionamento? Isso pode destacar um ponto, né, até porque eu já falei sobre o assunto anteriormente. O nosso estagiário falou sobre questões de salário, sobre remuneração. Bom, eu tenho aqui comigo o contrato digital, eu tenho físico, que eu não estou na empresa agora, obviamente. Porém, os primeiros meses, né, os primeiros meses seriam um determinado valor. E após 7 meses, estaríamos aumentando a remuneração desse funcionário. Claro que com reajustes concebidos de acordo com o desempenho. Eu só queria relatar isso, que no contrato que eu tenho, a remuneração passaria a aumentar depois de um tempo, reajustado de acordo com o desempenho do funcionário, né? E isso é questão de tempo. Não simplesmente um mês nós não chegamos e aumentamos o valor do funcionário, o recebimento do funcionário, até porque para eu conseguir fazer isso, ele também tem que render os valores de acordos, né? O rapaz realmente trabalhava muito bem, porém ainda tinha pouco tempo. Então essa questão de remuneração seria sim aumentada de acordo com o decorrer do tempo e da experiência. Somente isso, meu tio. Obrigada pelas suas palavras, senhor Felipe. Doutora Camille agora se compara com os documentos para estarem apresentando na sessão? Sim, mediante apresentamento. Eu vou estar apresentando o documento do laudo psicológico, né, do senhor Felipe Sampaio. Aqui eu não vou ler tudo, né, para poupar tempo, porque nessa simulação tem que terminar essa sessão, né, tem que terminar quanto antes. A gente vê que o lado do objetivo do laudo do nosso doutor, né, Rui Furtado, ele vai deixar claro que a análise, né, da pressão do mercado foi relatada uma fase de intensa pressão de mercado nos últimos 12 meses, com metas de crescimento agressivas e instabilidade financeira. O senhor Testes assumiu carga de trabalho excessiva, jornada de 14 a 16 horas, com foco exclusivo em estratégias monocromáticas. Sobrecarga e delegação excessiva. O excesso de demanda o levou o senhor a delegar quase integralmente a responsabilidade de gestão de pessoas e monitoramento de clima no setor dos recursos humanos. Esta delegação realizada sob o estresse resultou na ausência de backup da fiscalização eficaz sobre as condutas do gerente do próprio, né, RH. Os sintomas psicossomáticos foram identificados: o índice de estresse crônicos, sintomas de psicomáticos leves de insônia, cefaleia e tensionais, no período compatíveis com a síndrome do estresse ocupacional.
A conclusão da mitigação é que a falha da fiscalização e, subsequentemente, a omissão institucional, nesse caso, pode ser parcialmente atribuída a um estado de sobrecarga excessiva, como temos falado, né, acerca dessa sessão. O esgotamento profissional do senhor Felipe Ataches, que o impediu de exercer adequadamente o seu papel e a supervisão das áreas de compliance do RH. A conduta não ocorreu de má fé ou de discriminação, mas sim de uma falha na gestão de prioridade e o esgotamento que resultou na negligência direta das questões internas. O senhor manifesta fundamento lamento pelos fatos e indicando a posição para a retificação e reparação. Como a gente podemos ver que até o próprio doutor, né, constatou e deixou claro aqui que o meu cliente se mostrou arrependido e consciente do seu ato, que mera situação, né, não foi de propósito, né, foi por causa da demanda. Se a ajuda permitir, eu posso também apresentar o laudo psicológico da senhora RH? Sim, por favor. Sim, por favor. Ok. Aqui a gente podemos ver que a senhora Clara, né, do RH, ela teve uma denúncia, né, dos conflitos. Segundo a análise psicossocial, né, que mostrou muito a fadiga, da compaixão da coitada, né, da nossa RH. Demonstra que o quadro de sobrecarga crônica da senhora esteve relatado que, no período dos fatos, estava lidando com a gestão de múltiplos casos de conflitos internos da empresa. Não era só o caso do cliente Juan, né? A reestruturação é uma taxa de rotatividade de pessoas, túneis, né? Este leva a um acúmulo de estresse e de responsabilidade. Também apresentou sintomas de burnout e esgotamento, né? Foram observados sinais compatíveis de síndrome de burnout e, notadamente, a questão emocional, o sentimento de esgotamento dos recursos emocionais para lidar com tal demanda. Síndrome de despersonalização, tendência de tratar com cinismo de despersonalização, que esse transtorno tem a tendência de tratar as pessoas, né, e problemas de forma fria ou desinteressada, como um mecanismo de defesa para lidar com a dor alheia. A fadiga da compaixão. A resposta verbal da senhora RH, né, que ensinou ao Juan, era o seguinte: ele estava exagerando. É um sintoma típico, né, da fadiga da compaixão, onde o indivíduo que tem a esgotação de processar o sofrimento alheio e adota uma postura de negação ou de minimizar como forma de autoproteção psicológica contra o próprio estresse. A conclusão foi o seguinte: a falha inadequada e omissória da senhora Clara esteve inexcusável e viola o código de conduta da empresa. No entanto, o seu erro não é resultado do dolor em dosar a discriminação racial ou a xenofobia, mas sim uma falha no julgamento profissional e na conduta. A gente também podemos ver que com a demanda em excesso, ela teve o seu esgotamento emocional, não conseguiu lidar com tal situação. Como apresentado aqui, a gente vê que os distúrbios nela localizada, como a falta de compaixão,